Romanos capítulo 1, versículo 16. Irmãozinho, cuidado. Não tenha vergonha do Evangelho. Romanos é o 6º livro da Bíblia, carta de Paulo aos cristãos que habitavam em Roma. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E às vezes nós temos vergonha, irmão. Fomos curados, não falamos. Nessa hora não entendemos que nós estamos simplesmente retendo o poder de Deus na nossa vida. Porque se eu fui curado pela graça, se eu fui curado pela manifestação do poder de Deus, eu não posso me envergonhar. Como é que eu parei de beber? Parei porque eu me tornei uma nova criatura. Primeiro porque oraram por mim, expulsaram demônios, e eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu não posso ter vergonha do Evangelho de coisa alguma. Eu tenho aqui dado um teatrozinho, mas que você conhece bastante. Entenda que o marido diz para a esposa, domingo que vem a minha irmã virá em casa. E essa esposa, ela tinha uma rixa muito grande no passado com essa cunhada. Uma luta muito grande, foi muito afrontada, muito humilhada por ela mesma, muito zombada, escarnecida. E ela diz: meu amor, que bênção que ela vem, vou fazer uma comidinha que eu sei que ela gosta. Mulher, você está delirando? Você está ruim da cabeça? Estou falando da minha irmã que você nunca gostou dela. Aí o que essa esposa deve fazer? Não deve ter vergonha do Evangelho. Mas você sabe que eu estou seguindo a palavra de Deus agora, e ela diz, o apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17, eis que está em Cristo a nova criatura, as coisas velhas se passaram. Ou poderia fundamentar outra, Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas por vergonha do Evangelho, ela nem cita isso. Ela nem fala. Pastor, tem sabedoria que o esposo não aceita. Sim, tem casos e casos. Mas muita gente, às vezes, é pela vergonha do Evangelho. Mas não é de uma hora para outra que nós começamos a sentir vergonha. Veja comigo a história de Pedro, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, o capítulo é 22, o versículo é o 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Senhor, estou pronto para ir contigo em qualquer lugar. Jesus disse, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O missionário R.S. Soares, ele escreveu, arrepender-se para não cair. E aí ele fala sobre o Pedro. 7 passos do Pedro. Aqui é o primeiro, quando você deixa de ouvir uma direção de Deus. Você deixa de ouvir um alerta do Senhor. Eu preguei hoje durante todo o dia, nos outros cursos que eu preguei. Desculpe que eu ia trazer agora, mas quis trazer outro para você. Mas é a mesma tônica. A Bíblia diz: tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, cuide em mim, fique comigo. Ele é Senhor. Nós não podemos estar na frente dele, nem atrás dele. Jugo é aquela peça fixa, rígida, que é colocada entre os 2 bois, os 2 animais que aram, que puxam o arado. Não pode um na frente, nem o outro atrás. O Senhor sabe de tudo. Nós não podemos ir na frente dele, nem ficar atrás. O Pedro quis ficar na frente, mas acabou ficando atrás. Porque ele desprezou a orientação que o Senhor tinha dado para ele. O alerta, o diabo queria acabar contigo, mas eu roguei por ti, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, continue orando por mim. Não, deixa, Senhor, eu estou pronto, quer dizer, o Senhor orou por orar, o Senhor perdeu o tempo de orar por mim, desprezou a palavra. Quando você despreza a palavra, você começa a cair. A pessoa cai na hora que ela despreza a palavra. Não é na hora, por exemplo, que a pessoa adultera, se prostitui, se droga, se embriaga, não. Não é de uma hora para outra. Um abismo, lembra, eu não preparei nada disso, mas Salmo 42, versículo 7. Vamos lá ver, por favor. O que diz? Um abismo chama o outro abismo. Basta para nós.
Quer dizer, um erro vai chamando o outro. Ele fez isso. Aí vamos pular um pouquinho aqui, entenda bem, e nós vamos para o versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Isso falei semana passada, só mais leitura agora para ficar na palavra. Eles não oraram, não. Nem sempre quem é discípulo de Jesus segue as orientações dele. Orai para que não entreis em tentação, quer dizer, não deixe a tentação chegar para você orar. Desculpe, não estou afrontando ninguém, eu até posso me incluir, estamos todos, nós esperamos chegar uma luta para orar, não é verdade? Oramos quando a cabeça está doendo, quando o bolso está vazio, quando estão numa crise, estão num momento difícil, nós oramos. Não. Lembra da mensagem? Orai sem cessar. Quer dizer, não devemos parar nunca a oração, mesmo quando tudo está indo a mil maravilhas. Davi falou no Salmo 34, versículo 1. Olha o que ele diz. Ele diz assim: louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Quer dizer, em todo o tempo eu estarei louvando a Deus, estarei adorando a Deus, estarei servindo ao Senhor. E às vezes a pessoa não faz isso. Só louva a Deus quando tem uma vitória. Ah, mas quando tem derrota eu vou louvar a Deus. O salmista diz, o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, a vide não se dê o seu fruto, falte alimento, falte as vacas, todavia me alegrarei no Senhor. Ele é Deus, sabe de todas as coisas. Mas aqui simplesmente é o desprezo pela palavra. Aí diz: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros. Andarão dois juntos? Então tiver orar, não oraram, se apartou deles, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Na oração é o lugar para você vencer a você mesmo. Às vezes você tem que tomar decisões na vida, entende? E que, não vou de pecado não, pecado você nem ora. Pecado não ora, que Deus não vai, não adianta. Deus não vai consertar pecado. Pecado tem que ser confessado e abandonado. Não adianta, vamos falar uma linguagem clara para você entender. Um homem casado se apaixona por outra mulher. E ele ora e diz: Deus, se for a tua vontade, faça a Mariazinha ser minha esposa. Você falar, pecador, vai se arrepender? Deus não vai fazer isso. Não adianta que ele não vai consertar isso. Não vai. Ele não tem jeito. Mas Deus, eu vou ficar com ela se for a tua vontade. Mas se for a tua, então eu vou ficar com a vontade. Não, Deus já sabe. Quando você já sabe a vontade de Deus, tem que submeter ela, a não ser que você esteja fugindo dela. Aí ele diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Muito bonito. Quando você está na palavra, o anjo ali está. E, posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Que tristeza! Não estavam dormindo de cansaço. Não era o sono reparador. Era de tristeza, deprimidos, abatidos, desanimados, porque ouviram falar da morte de Jesus. E ele disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estão lembrados? Do 40 com 46, o 40 diz o quê? Orai para que não entreis em tentação. O 46, levantai-vos. Quer dizer, eles não estavam de pé. É isso que eu explico. Quando a luta chega, você tem que estar de pé. O que está de pé? Você está orando já está em comunhão com Deus, você já está com a vida no altar. Você não vai se acertar com Deus, você não vai colocar a vida no altar quando surge uma luta, não. Você já está na presença de Deus. Você está, falei que nos piores momentos da minha vida foi quanto mais eu estava orando. Eu entendi que eu não dormi de tristeza, não desanimei, não me abati, quer dizer, não renunciei, ministério, tudo, mas por quê? Porque estava orando. Temos que orar. Manter assim. Mas o nosso ponto de hoje: primeiro, não ouve a palavra. Segundo, não ora. Tem que orar. Não tem que esperar chegar da luta. Aprenda a ouvir a palavra e orar. Terceiro, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Fizeram o quê? Uma pergunta. Houve resposta? Não. Quando não há resposta, já ouviu falar? Deixa a coisa acontecer. Pegando aí o secular, né? Deixa a vida te levar.
Deixa as coisas acontecerem. Você não orou, entregou a Deus, perguntou, Senhor, como é que eu vou agir nesse caso? Não orou, deixa acontecer. Quer dizer, ele não podia, de maneira alguma, Pedro, nós vamos ver aqui, não veja agora não, João capítulo 18, você verá que foi o Pedro que fez isso. O que o Pedro fez? E um deles, que é o Pedro, capítulo 18, versículo 10 de João, ele coloca ali, só tirar a dúvida, por favor, João 18, 10, isso. Chegar para cá, não estou chegando, não é que tem só o reflexo. Então Simão Pedro, até chegou mais para cá, ainda leio, ainda tranquilamente. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote. Simão Pedro. Terceiro ponto da queda do Pedro, agir por conta própria. Você vai vendo, hein? Não ouve a palavra, não ora, age por conta própria. Vamos pular aqui. Jesus teve que consertar o erro do Pedro, colocar a orelha do homem no lugar, vamos dizer assim, um implante ali, o reimplante, né, tremendo, fez isso. Versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Tá certo, o Pedro tinha medo de ser preso, né? Ficou com medo de ser preso. Mas é mais do que isso. Lembra do início da nossa mensagem? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ele se envergonha. É o que acontece conosco, ficamos longe. Quer dizer, a senhora foi abençoada, se tornou uma nova criatura. Então, ela aproveitou de um testemunho para o marido. Ela não se envergonhou do Evangelho. Disse, não, meu bem, isso é coisa do passado. Você sabe que eu estou seguindo a palavra de Deus, não tenha vergonha do Evangelho, e a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Quando damos o testemunho, eu li num livro, não conheço o personagem, né? Um rapaz que ele simplesmente encontrou uma namorada do passado, namorada de bagunça, né? De amante e tudo, e ela veio cheia de graça ao lado dele. Ele disse, calma, olha fulano, né? Calma, deixa eu explicar para você. A pessoa de quem você está se referindo, que ela falou assim, lembra dos nossos dias, no passado, e diz assim, essa pessoa já morreu. Ela morreu. Claro que é você. Eu sei que você hoje, entenda bem, está casado, está na igreja, não estou lembrando, não. Essa pessoa morreu. Deixa eu explicar para você o que a Bíblia diz, exatamente o que eu citei agora. Quem está em Cristo é nova criatura.